todos os alunos, de todos os professores. Gostaria de agradecer também ao pessoal que ajudou a organizar esse evento, aos professores, o pessoal da administração. E gostaria principalmente de agradecer os palestrantes que estão já reunidos aqui, que aceitaram, né, e se dispuseram de vir aqui conversar conosco, alunos, outros professores, funcionários, sobre temas interessantes da área do direito, sobre temas atuais. O objetivo desse evento é que as palestras aqui incentivem os nossos alunos, os nossos professores, a pesquisarem mais, a se aprofundarem nesses temas que hoje são temas que estão sendo bastante discutidos dentro da área do direito. E principalmente também para motivar nos estudantes uma visão crítica a respeito da realidade, né, da forma como nós vivemos hoje em sociedade, para que sempre nós possamos buscar a maior efetivação dos direitos de uma forma mais igualitária, humana e rechaçando qualquer tipo de preconceito que possa existir dentro da nossa sociedade. Para isso, então, a proposta desse evento, a proposta desse trabalho é que as exposições aqui realizadas sejam, na verdade, um bate-papo entre os que estão assistindo e os que estão falando. E também para permitir que vocês depois façam perguntas, comentários, tirem suas dúvidas, né? Então, depois da fala de cada um dos palestrantes, eu vou abrir ali para perguntas e vocês podem ficar à vontade para se manifestar. Como o evento chama Café Consciência, também ali no fundinho tem um cafezinho, vocês receberam uma bolachinha no início do evento aí para deixar a coisa mais gostosa. Sem mais delongas, então, gostaria de chamar para compor aqui a mesa os palestrantes dessa noite. A professora Kátia Arguello e o professor Diogo Bussi. Bom, esse primeiro painel, então, é o Café com Direito, para a gente escutar um pouquinho sobre o direito penal, especificamente na questão das drogas. A professora Kátia Arguello, ela vai falar sobre o tema, o problema da guerra contra as drogas no Brasil, por uma política criminal de drogas alternativa. A professora possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Antropologia e Sociologia do Político na Universidade de Paris 8. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Paraná, consultora DOC da Universidade Federal de Minas Gerais, consultora DOC da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e palestrante convidada do Instituto de Criminalística e Políticas Criminais. Tem experiência na área do direito, com ênfase em criminologia, atuando principalmente nos seguintes temas: criminologia, política criminal, direito penal, controle social e direitos fundamentais. Eu gostaria especialmente de agradecer aqui a Kátia por ter aceito esse convite, porque a Kátia foi minha orientadora no mestrado e também me ajudou bastante agora a construir, enfim, a minha carreira acadêmica e a desenvolver vários assuntos e vários temas. E gostaria já de apresentar aqui o professor Diogo Bussi também, para que a gente possa manter depois a sequência das palestras. O Diogo é advogado, é pesquisador da Universidade Federal do Paraná, é graduado pela Faculdade de Direito de Curitiba, Unicuritiba, tem pós-graduação lato sensu em Business e Law pela Faculdade de Economia e Finanças IBMEC, é mestre em Direito das Relações Sociais pela UFPR como bolsista do CNPq, é presidente da Comissão de Direito e Dependência Química da OAB Paraná e atualmente é diretor de Política Pública sobre Drogas da Secretaria de Defesa Social de Curitiba e na sequência vai falar sobre a internação compulsória dos usuários de entorpecente. Gostaria também de agradecer ao Diego por ter aceitado o convite. O Diego foi meu colega de mestrado. Desculpe.
Mas passo a palavra, então, já, para que a gente não atrase mais esse painel, a professora Kátia para proferir sua palestra. Bem, primeiramente, agradeço a professora Mariel Muraro pelo convite, né, gentilmente feito para que eu participasse aqui junto com vocês nesse momento de debate. Agradeço também a oportunidade de conhecer o professor Diogo Bussi, que, pelo que nós já conversamos anteriormente, acho que temos bastante coisas em comum aqui para serem discutidas. Agradeço a presença de todos que estão no auditório, saúdo a todos. E a todos os membros da organização desse evento, né, que é um evento que eu achei bem inteligente, por esse café consciência, ao mesmo tempo consciência, ou seja, no duplo sentido. Né? O tema sobre o qual eu vou falar, na realidade, está relacionado a um artigo que escrevemos em 4 mãos, né, Mariel? Para apresentar no México, num evento que houve da revista Crítica Jurídica sobre o processo de militarização que está havendo no mundo inteiro, nas polícias e tal, no mundo todo. E lá foi muito interessante observar que, por exemplo, o nosso tema foi o tema exatamente do problema da guerra contra as drogas no Brasil por uma política criminal de drogas alternativa. Há alguns anos eu estou trabalhando o tema das drogas, inclusive um pouco uma disciplina tópica na faculdade, que é relacionada ao tema das drogas especificamente, que é o que me chama muita atenção, o fato de que a maior parte dos presos que nós temos são presos por tráfico de drogas, né? Quando não, crimes patrimoniais e tráfico de drogas. A maioria são homens, jovens, afrodescendentes, têm até no máximo 29 anos, e cada vez mais, desde 2005, temos muitas mulheres encarceradas por tráfico de drogas. Né? Isso é uma realidade. Tanto chamou a atenção que resolvemos fazer uma pesquisa sobre essa temática e fomos fazer uma pesquisa de campo aqui no presídio feminino de Piraquara, com as mulheres condenadas por tráfico de drogas. Inclusive, o Mariel participou, Washington e vários outros estudantes de graduação também participaram desse momento. E foi algo fantástico, porque uma coisa é aquilo que você aprende na teoria e a outra coisa é a vivência prática, né, de você perceber, né, ter a sensibilização de que essa política de guerra às drogas, ela é uma política genocida, fratricida, é uma política altamente destrutiva para as famílias. Nós vimos lá mulheres com bebês, com crianças dentro das prisões, tem a creche também para os filhos dessas mulheres. E nós não vimos sentido nenhum naquele aprisionamento de gente miserável que não ganhou nada com o tráfico, na realidade. Elas mesmas tinham a plena consciência de que a droga só levou a duas coisas, só leva a duas coisas: da morte, até porque algumas delas tiveram membros de sua família que elas perderam, filhos, filhas, enfim, então leva à morte ou ao encarceramento, né? São duas tragédias na vida dessas mulheres. Portanto, a nossa perspectiva é uma perspectiva de crítica a essa política de guerra às drogas, porque consideramos que essa política de guerra às drogas, ela já está, digamos assim, com data vencida há muitos anos. Ela já provou seu grande fracasso, porque ela não conseguiu acabar com o consumo das drogas e nem vai conseguir acabar nunca com a demanda, porque, como diz o professor Sebastian Scherer, né, que drogas não é um problema de direito penal, drogas é um problema de saúde pública. Né? Então, você tem que tratar como uma questão de saúde e não como uma questão de direito penal. Onde houver oferta, onde houver demanda, sempre haverá oferta. É uma lei econômica. Você não tem como acabar com uma lei econômica de mercado através das armas, como se pretende dessa forma, que é uma outra expressão também utilizada pelo professor Sebastian Scherer. Gostaria de dizer que o ponto de partida, o nosso marco teórico, é a partir do labeling approach, ou da teoria da rotulação, e da criminologia crítica. Tá? Então, eu peço licença e desculpa por ler alguns trechos da palestra, mas é porque senão eu não estaria sendo fiel
aquilo que nós tratamos no seminário que a professora Mariel pediu para que eu falasse exatamente sobre essa temática. Então, essa teoria da rotulação, a teoria do Labeling Approach, fundamenta-se em dois conceitos. O primeiro, de que o desvio não é uma qualidade do ato, mas é um ato qualificado, né, pelo sistema de justiça criminal. Esse é um ponto fundamental. Ou seja, estas outras regras e sanções são criadas pelas sociedades ou por grupos sociais que fazem as regras e dizem o que constitui o desvio. Ou seja, é um ato definido como crime de acordo com o interesse maior que influencia as agências de controle social. E o segundo é que são as agências de controle social que produzem o crime, e não o crime que dá origem ao controle social, uma vez que podem ser rotuladas as pessoas que sequer tenham quebrado a regra, e sim de acordo com fatores da sua personalidade e da sua condição pessoal de vida. É o que nós vemos nas prisões. Sempre nas prisões, como disse o professor Pavarini, estão os últimos. Por quê? Por que essa seletividade? Porque é sempre uma minoria e sempre de pessoas miseráveis, pobres, com determinadas características étnicas específicas que estão na prisão. São porque elas delinquem mais que as outras? Não. Já tem experiências que mostram a cifra oculta da criminalidade, dizendo que a criminalidade é a prática da maioria. Todos cometem crimes, mesmo que não saibam muitas vezes que estão cometendo crimes em algumas situações, mas que apenas uma minoria é criminalizada com base em determinados estereótipos, com base em meta-regras, com base em preconceitos, com base em idiosincrasias pessoais, para utilizar um termo do professor Jorencelin. Então, a partir do momento que a pessoa leva um rótulo pela agência social, é que começa a seguir uma carreira de desviante ou uma carreira de criminoso, ali ela é criada. Portanto, nós não trabalhamos com a ideia de criminalidade em si, mas de uma criminalidade que deve ser reconhecida como um bem negativo desigualmente distribuído na nossa sociedade. Assim como nós temos os bens positivos, como os diplomas de mestrado, doutorado, graduação, enfim, o trabalho que você alcança, a graduação que você faz, isso são bens positivos que também são distribuídos desigualmente numa sociedade capitalista. Nós temos os bens negativos que, no caso, são distribuídos da mesma forma desigualmente. E a criminalidade é um desses bens negativos distribuídos desigualmente. Bem, a seletividade do sistema penal brasileiro evidencia-se, portanto, diante do perfil dos encarcerados. Segundo os dados estatísticos do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, de junho de 2012, o Brasil tem uma população carcerária de 549.577 presos, isso já aumentou muito. Só recentemente eu vi numa reportagem dizendo que tinham acabavam de ser presos 328 pessoas ligadas ao tráfico de droga, então isso aumenta a cada minuto, a cada momento. Então, sendo que 288,14 presos por 100 mil habitantes. Desses, a maioria é constituída por homens entre 18 e 29 anos, com ensino fundamental incompleto, condenados a uma pena superior a 8 anos. São 291.733 presos negros e pardos e 172.369 presos brancos. Ou seja, a quantidade de presos negros e pardos, que na verdade é uma forma de classificar afrodescendentes, porque é a forma como eles se declaram, que é colocada na estatística. Vocês veem, portanto, uma sobre-representação do afrodescendente também na prisão. Aqui no Sul não é bem assim. Nós vimos na nossa pesquisa, pelo menos assim, no caso das mulheres, não havia essa sobre-representação. Dependendo da localização, essa sobre-representação ela é bem mais significativa. O crime que mais encarcera é o tráfico de entorpecentes, um total de 133.946 presos. Em seguida, o roubo qualificado, com 94,447. O perfil dos traficantes, segundo as estatísticas, é o do jovem, afrodescendente e pobre, embora nos últimos anos tenha aumentado significativamente os encarceramentos de mulheres por tráfico de drogas,
acrescentando mais um problema social relacionado aos entorpecentes e às famílias pobres, cujos filhos ficam órfãos de mãe muito precocemente. Muitas vezes eles são mandados, né, para o sistema tutelar mesmo, porque não tem quem fique com as crianças. O pai está preso, a mãe está presa, não tem ninguém da família para cuidar, então eles acabam mandando a criança para adoção. Imagine o trauma que isso não gera. Assim, com o apoio das mídias, esses estigmas vão se reproduzindo por toda a sociedade. E o discurso criminal é apresentado como solução para resolver esses conflitos de ordem política e econômica, especialmente quando se trata do fenômeno das drogas. Tal como a criminalidade é uma realidade socialmente construída segundo processos de definições e reações sociais. A droga é um objeto de um discurso que é construído na obscuridade para que se possa atuar sobre ela de forma arbitrária. Então, não só o criminoso é produto de uma construção social sobre a criminalidade, como a própria droga é um discurso que se constrói socialmente. Por exemplo, Rosa Del Olmo afirma que o interesse nessa criminalização de determinadas substâncias seria econômico e não por propriedades farmacológicas ou socioéticas que algumas drogas possuem. O termo droga está associado, assim, ao discurso da ilegalidade. Não tem uma definição certa, não identifica qual característica das substâncias, assim classificadas a define. Isso porque essa definição é uma questão de conveniência. Então nós poderíamos considerar desde o chocolate, o chá, o café, o cigarro, o álcool, tudo isso como drogas, no sentido de que eles têm efeitos, assim como a cocaína, a crack e outros, porque eles têm efeitos psicoativos também, né? Ou seja, que servem de algum modo como estimulante, eles causam algum tipo de dependência física ou psíquica. Porque se falar que drogas, então, são aqueles produtos que causam dependência física ou psíquica, todos esses produtos causam. Então a grande questão é o discurso sobre as drogas, aquilo que é legal e aquilo que é considerado ilegal e a forma de tratar a questão das drogas. Da mesma maneira como uma construção social, um discurso sobre as drogas, comportará um outro discurso que é sobre as características do ator. Né? Se ele é consumidor, ele é associado a alguém enfermo, doente, né? Ou se ele não é como vítima, se ele é o traficante, ele é o delinquente, ele é o que provoca as vítimas, ele é o perverso. Então existe essa polarização entre bem e mal, também realizada pelo discurso das drogas. Para você ter uma ideia, um autor que estuda muito sobre as drogas, sobre o mercado de ilicitudes em geral, sobre máfias e tudo mais, que é o Vincenzo Ruggiero, ele diz o seguinte, que mesmo quando é possível reconhecer que uma dada substância é tóxica, não necessariamente tal substância será definida como droga, razão pela qual o conceito de droga não pode obter estatuto científico ao se fundar na apreciação política e moral. A palavra droga carrega consigo uma noção de norma e de proibição. Ela faz alusão a algo a que devemos manter distância. Indica uma separação social. Por essa razão, droga não é um conceito descritivo, mas avaliativo. É uma senha que implica automaticamente uma proibição. Bem, eu vou pular um pouco para não estender tanto com relação à questão dos discursos, mas no texto, que tem mais de 30 páginas, nós falamos sobre os discursos, e isso nas questões, talvez eu possa voltar a falar sobre isso, como os discursos sobre a droga variam conforme a década, conforme quem é o consumidor em determinado momento histórico. Ele não é um conceito atemporal, universal, né? É um conceito histórico, portanto ele varia conforme o tempo. É um discurso jurídico, político, geopolítico, econômico que está por trás do discurso das drogas também. Em cada década você tem uma droga que é objeto da atenção, como hoje para nós é o crack, também o oxi, que são considerados
altamente destrutivos, etc. e tal. Enfim, mas o crack é o subproduto exatamente da política repressiva em torno da cocaína durante a década de 70, durante a década de 80. Na década de 50, a maconha era considerada a erva maldita, a erva assassina, porque na realidade ela era utilizada mais por negros, porto-riquenhos e tal. Então, conforme o estereótipo de quem é o consumidor, se constrói também o estereótipo acerca da droga. E depois, na década de 60, ela passa a ser a droga da síndrome motivacional, aquela que vai um pouco contra o modus vivendi norte-americano, que é a ideia de êxito, que corre atrás de uma ideia de êxito econômico. E que, no entanto, por exemplo, a cocaína, em determinados momentos na história dos Estados Unidos, o seu consumo foi estimulado na década de 80, por exemplo, por conta dos yuppies, né, que eram os executivos e tal, considerado uma droga da produtividade. Então, os discursos variam muito em torno da droga. Eu não vou entrar aqui porque tem todas as décadas, até atualmente, a nossa visão atual, sobretudo hoje, na atualidade, é um discurso repressivo que está ligado a um inimigo político global, né, com a problemática da globalização, está ligado à violência, ao terrorismo, enfim, às narcoguerrilhas. Mas vamos lá. O que eu queria falar, que eu acho que é um ponto bem importante, trazendo um ensinamento do Zaffaroni acerca do proibicionismo, pulando um pouco essas décadas, depois a gente pode voltar no debate. Que, segundo Zaffaroni, o proibicionismo em torno das drogas amplia o âmbito de competência do poder punitivo, denominado de poder configurador positivo do sistema de justiça criminal, que, sob o pretexto de prevenir, vigiar ou investigar, adquire um verdadeiro poder político, sendo ao mesmo tempo um poder legal, mas que exerce um poder punitivo paralelo à margem das instituições, conhecido como sistema penal subterrâneo. Este é o ponto de inflexão para a redução do Estado de Direito e expansão do Estado de Polícia. Este é o ponto de inflexão também do nosso texto, né? da nossa grande preocupação. Então, o que leva à violência, tanto criminal quanto repressiva, em torno dos entorpecentes, não é em si a sua condição de ser um psicoativo, mas sua criminalização, seja da fabricação, do uso, do fornecimento desse produto, a qual se agrega uma série de efeitos nefastos. A falta de controle de qualidade da droga, o recrudescimento da violência, da corrupção, da intolerância, do desrespeito aos direitos fundamentais, inclusive de gerar uma alta lucratividade dessa atividade e, por não se ter um órgão para regulamentar essa questão, o apelo à violência para a dominação do espaço, além de se desenvolverem cada vez mais drogas mais baratas, no entanto, mais prejudiciais à saúde, em razão desse mecanismo repressivo. Então, ele não é um mecanismo inteligente para lidar com a redução do consumo. Ao contrário, com toda a nossa política repressiva, o que nós conseguimos foi somente aumentar o consumo. Hoje o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, e os Estados Unidos, que são os mais repressivos do mundo e os que mais têm uma política moralista em torno das drogas, são o primeiro consumidor do mundo. Com isso, não queremos demonizar de forma alguma o consumidor, porque a humanidade sempre conviveu com essa questão da droga desde a antiguidade. Todas as sociedades sempre conviveram com a questão das drogas. O que nós estamos dizendo é que essa política não é uma política inteligente, a política da criminalização, que tem que se tratar como uma questão de saúde, que é uma outra visão, voltada para o problema da adicção quando há adicção. Porque a questão do uso, aí o direito penal também não deve interferir, porque o direito penal não deve interferir em situações onde existe autolesão. Se o sujeito quer morrer de comer bacon, porque vai ficar com colesterol altíssimo, esse é um problema dele, do indivíduo. O direito penal não tem que intervir. Então, essa é uma das questões. Mas um dos pontos também que nós queremos tratar é do grande encarceramento que está acontecendo em razão desse processo de criminalização das drogas, não só no Brasil,
mas no mundo todo. Né? Então, a que serve efetivamente o discurso das drogas? Né? O discurso de política de criminalização das drogas. Qual é a sua real intenção por trás de uma aparente perseguição ao consumo, né, e ao tráfico? Numa visão interessante sobre o número de encarcerados no mundo, inspirada na obra de Van Gogh, Ronda dos Presos, Pavarini afirma que se toda a população mundial que teve uma experiência com cárcere desse as mãos, formaria uma longa fila capaz de dar quase 2 voltas ao mundo na altura da linha do Equador. O discurso autorizador do encarceramento em massa, amplamente divulgado pelos canais midiáticos, é o discurso da lei e ordem, da tolerância zero, importados dos Estados Unidos, assim como o discurso do direito penal do inimigo, ambos defendendo a crença na pena como a panaceia da sociedade moderna, que sofre com o grande mal da criminalidade relacionada aos entorpecentes e demais crimes a ela relacionados. Por exemplo, Vacan argumenta que a política de tolerância zero serviu para orientar a gestão policial e judiciária no sentido de contenção da pobreza que incomoda, que causa desordem no espaço público, servindo essa política para aumentar a sensação de insegurança na sociedade e de incômodo em relação a essa pobreza, propagando-se esses fundamentos juntamente com a retórica militar da guerra ao crime e da reconquista do espaço público, com grande velocidade para outras nações, amplamente utilizados com fins eleitoreiros. E a gente sabe que a política de tolerância zero esteve em quase todas as campanhas eleitorais no Brasil nos últimos anos. Esse é um tema de campanha eleitoral. Nessa esteira também se constrói o discurso do direito penal do inimigo, muitas vezes materializado na figura do traficante. Segundo o direito penal do inimigo, os indivíduos se relacionam por meio da lei e aquele que não a respeita, cometendo delitos que não de mera bagatela, deve ser tido como inimigo e submetido à pena, ao cárcere, para impedir o cometimento de novos atos, sem processo de julgamento dotado das garantias legais. Ou seja, excluir as garantias legais. Ou seja, ele deve ser separado daqueles que admitem estar submetidos a uma ordem constitucional, ou melhor, daqueles que são admitidos na categoria de cidadão. Jacobs, que é um grande mentor dessa ideia de direito penal do inimigo, seria um direito penal separado para o cidadão, com garantias, e outro para o inimigo, sem garantia nenhuma. Ele pretende que essa expressão direito penal do inimigo seja vista como uma prática de um sistema penal autorizada pelo soberano em defesa da ordem do Estado de Direito. Aos inimigos estariam suprimidas todas as garantias processuais, constitucionais, conquistadas com o Estado Democrático de Direito, pois Jacobs afirma que não seria necessária uma forma jurídica processual para apurar tais crimes. A forma de justiça toma forma, na realidade, de guerra. Então, a pena, e antes dela, a criminalização dessas condutas, seria uma reação ao feito que ataca a vigência da norma proibitiva, buscando realizar sua manutenção e afirmação, servindo para evitar o cometimento de novos delitos por meio da exclusão do delinquente, ou seja, anulação física por meio do cárcere. Como a relação entre cidadãos se dá pelo estabelecimento de direitos e deveres, a relação com os inimigos ocorre pela coação, pela violência, pela exceção, ou seja, fora do âmbito legal. É aquilo que eu digo também, a gente não sabe do que acontece de fato nas prisões, quando você fecha as portas. Se trata do quê? De uma instituição total, e dentro de uma instituição total, como diz o Goffman, você tem uma estufa para moldar a gente. Né? Ali dentro, tudo fica mais obscuro, todos os direitos podem ser violados. E esse tratamento de guerra, esse tratamento com o inimigo, é um tratamento nefasto para o nosso sistema de justiça criminal. Isso começou, esse período bélico, especificamente o período bélico contra as drogas, conforme assinala o professor Nilo Batista, que a gente teve um período sanitarista sobre as drogas, que tratava o discurso médico-científico sobre as drogas a partir da década do início do século XX, na realidade, a partir de 1914.
mas o período